Não se distraia, o conteúdo é pesado. O que irei revelar é um segredo muito bem guardado da grande massa. Eu vou falar das 13 famílias Illuminati, mente das principais. Eles são discretos e extremamente cautelosos. Não tem informação sobre eles na mídia, eles não aparecem na mídia, não tem cargos públicos importantes. Isso fica bem difícil rastreá-los. Tudo que eu vou falar aqui vem do livro Linhagem Sanguínea dos Illuminati. Olha o símbolo da Peugeot ali. As famílias que dominam o mundo. Eles se casam entre si, não dividem herança com ninguém. Só vai acumulando e acumulando. São de sangue puro Nephilims. Pelo menos eles acreditam muito nisso. Eles têm estreita aliança entre si. Essa é a pirâmide de relacionamento deles. Se eles forem casar com alguém diferente, tem que ser dentre essas 13 famílias. E eles fazem um pacto de sangue muito forte entre eles. Que nós chamamos de sociedades secretas. As 13 famílias mais importantes são Astor, Bund, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy e Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russell, Van Duyn e Merovingian. Outras famílias também são muito influentes no mundo. São dominadas por essas 13 famílias que são Disney, Reynolds, McDonald, Krupp, Bacon, Baker, Beach, Bush, Rothman, Cabot, Carnegie, Clinton, Duke, Forbes, Mello, Morgan, Picer, Vanderbilt, Warburg, Watson, Whitney. Eles se associaram a essas 13 famílias, iluminados através de casamentos. Para ser um membro da sociedade Illuminati, precisa ter uma dissociação de personalidade múltipla. Todas as crianças, ao completarem 3 anos de idade, são levadas a uma sacerdotisa satânica de altíssimo nível. Para poder perder sua culpa, remorso, ficar frio e calculista, se tornar um psicopata. E aí ela vai ser aprovada. Se ela for reprovada, se ela não conseguir ter a dissociação de personalidade, ela simplesmente é sacrificada, pois é uma criança que sabe amar. Tá fora do esquema. A família Rothschild, ela comanda as finanças de todo o mundo. Ela está em primeiro lugar da lista. E ela também coloca um lugar na mesa de jantar para o diabo, caso ele queira comparecer. O terrível Hitler é um de seus descendentes. Tem ascendência rastreada lá de Nimrod, da Babilônia. São conhecidos como a mão direita de Lúcifer. Eles são responsáveis pela fraude no sistema monetário, sistema de dívida dos bancos, dominam a cabala judaica. 40% da riqueza mundial são deles. Lidam com todo o ouro do Vaticano, também a arrecadação de dízimos e ofertas de igrejas evangélicas. Eles são responsáveis pela criação da organização Lucis Trust, Amor em Ação. A bandeira deles tem esse escudo vermelho dos Cavaleiros Templários. Eles são os maiores banqueiros do mundo e se dizem judeus. Eles não são não, uma sinagoga de Satanás. Financiaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, criaram um Estado de Israel, como sendo o centro principal de todas as guerras mundiais, The Dark Brotherhood, para poder contaminar a Terra com sangue. Na época de Napoleão, eles conquistaram a economia da Inglaterra inteira, tornaram a família mais rica da Europa. Não menos importante, nós temos a família Collins, que tem papel importante na NATO organização que protege o Atlântico Norte. É claro, esse norte que não aparece nos nossos mapas, que é o Collins. Foi nomeado secretário dos Estados Unidos em 1969. Ele foi um dos astronautas na face da ida à Lua. Sim, a ida à Lua foi uma tremenda farsa de Hollywood. A família Collins é um dos mais elevados entre todas as famílias. É eles que têm que organizar aspectos ocultistas rituais, pactos e etc. O segredo, a FBI também são deles. Trabalham para procurar vítimas para sacrifícios. A família Astor tem ascendência em Aster, Stara, Astarte, Vênus ou Semiramis, da antiga Canaã. Eles são responsáveis pela criação da Ordo Saturnus, é o símbolo deles. Clube do Inferno, ligados à maçonaria, eles lideram empresas como American Express, o Banco de Manhattan, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, Northern Railway Company, Banco Rockefeller, todo o sistema de transporte público, Western Union Telegraphic, Banco Central de Nova York, cinemas, cana-de-açúcar em Cuba, República Dominicana, também na África do Sul, indústria de diamante, entre outros. Família Lee, responsáveis pela China comunista de Mao Tse-tung. Bancos Illuminati financiaram Mao Tse-tung na Revolução Comunista. Na bandeira deles nós vemos um dragão. Dentre as pessoas mais importantes dessa família, temos o milionário de Hong Kong, temos o presidente ditador da Singapura, que são diretamente responsáveis pelo massacre de Pequim em 1989.
com 5.000 mortos, que eram alunos protestando para a democracia. Os Merovingian são filhos de Merovelo, do Monte Meru. São reis da antiguidade, cabelos longos. Eles organizaram grandes guerras no passado, mas hoje eles são apenas destinados a fazer os cerimoniais. Depois desta família, eles passaram para o nome da dinastia Carolígia. Não sei por que eles abandonaram seus nomes verdadeiros. Mas hoje eles são santos abades, abadesas e as esculturas que nós vemos aos montes pelas igrejas católicas. E a gente pensa, né? São discípulos ou coisa bíblica, mas não é. Se dizem do Santo Graal descendentes de Jesus Cristo. Possivelmente pode ser mesmo, né? Porque nosso Salvador tem outro nome. De repente, Cristo aí é alguém que a gente não sabe quem é. Deve ser o Arthur da Távola Redonda. É uma família discreta, conservadora, mas não duvide, eles existem até hoje. Família Van Duyn, condes da Holanda, dominam o mercado de diamante. Também tem empresas como a Force Van Food. São gigantes no marketing da mídia social. São criadores de softwares e computadores. Criadores da função de planejamento de paternidade da América. Por Edward Van Duyn. Nessa empresa eles fazem aborto, esterilização, controle de natalidade. Patrocinado pela Fundação Vincent Astor, outra família Illuminati, Fundação Russell, outra família Illuminati, Fundação Reynolds, outra família Illuminati. E essa aliança entre eles é de sangue, é um pacto. Simon Van Duyn inventou a metanfetamina. Ele é um maçom de elevadíssimo grau. Figuras importantes dessa família, como agentes da inteligência, MI5, CIA e Mossad. Família Russell ou Russell são conhecidos como condes e duques. Fundaram a Universidade de Yale para os ricos, herdeiros da fraternidade. Não são para eles serem escravos, mão de obra como nós, mas para eles dominarem o mundo nessa universidade. William Russell, maçom de elevadíssimo grau, criou a Sociedade Secreta Caveira e Ossos, comentada por quem? Família Bush. Charles Russell criou os Testemunhas de Jeová. E de lá nós também temos cientistas, filósofos, matemáticos, escritores. Testemunhas de Jeová estão espalhados pelo mundo inteiro. Provavelmente tem um perto de você. Stuart Russell, ele parece bom moço, mas não é não. É um maçom, vice-presidente do Banco Federal da Reserva, nos Estados Unidos. São gigantes no comércio de ópio, ou seja, droga. Família Onassis. Também tem bandeira vermelha da Cruz de Malta, os Cavaleiros Templários. Eles são da Turquia. Aristóteles Sócrates Onassis é o príncipe iluminado. Ele é um bilionário proprietário de uma frota de navio tanque. E eles são pioneiros no comércio de drogas, na Turquia e na América do Sul. Também dominam o mercado pornográfico. Atna Onassis Miranda é casada com o ex-cavaleiro esportista brasileiro de hipismo, o Doda Álvaro Afonso Miranda Neto. Eles têm ligação com a família Kennedy. E o príncipe iluminado se casou com Jacqueline Kennedy, que agora é Onassis. Já segue e compartilhe com seus amigos aí para aprender isso aí, que é bizarro. Agora nós temos a família Freeman, da Inglaterra. Eles pertencem à Ordem dos Templários do Oeste, uma irmandade satânica ligada à maçonaria. A empresa deles é a ADL, Antidifamação da Linguagem. Engraçado que é só para combater os difamadores da Irmandade, só para isso. Criaram os Mormons, uma seita maçônica financiada por John D. Rockefeller. Robert Freeman dominava a economia do mercado da década de 90. Família DuPont, ligada a Russell, que é outra família Illuminati. Eles são responsáveis pela manipulação e o controle da mídia da informação. Eles têm fábricas ao redor do mundo todo. A DuPont Menor, uma empresa de explosivos, outra empresa chamada Hamilton Armas, Dow Chemical, a maior indústria farmacêutica dos Estados Unidos, responsável pelo tráfico de drogas e remédios pesados. Tem a empresa Smith & DuPont, que faz tudo isso junto. Seus membros têm elevados cargos políticos e só se casam com membros da Irmandade.
Família Buddle, ou Bud. Desta família, nós temos o mais famoso serial killer ou assassino em série, que diz ser controlado mentalmente pelo MK-Ultra da Ordem Secreta Illuminati. São responsáveis pelo assassinato de John Kennedy. São responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Eles têm empresas ferroviárias. E eles são responsáveis pela primeira criação da bomba atômica. E também pelo Acordo de Paz de 1951. 41 milhões de dólares. Essa foi a quantia recebida por eles na época para a Fundação Nacional da Paz. Paz dá dinheiro, hein? Incrível. Falam tanto de paz e financiaram a Segunda Guerra. Família Kennedy é a família que mais morre em acidentes violentos. São afiliados ao Partido Democrata. Eles só se casam entre as famílias mais importantes. Eles têm negócio com tráfico de drogas, de álcool, e a bandeirinha deles tem essa flor de lis, que significa o centro da Terra. Essas divisões são as pétalas. O meiozinho é como se fosse o Monte Meru, porque eles acreditam que são descendentes diretos dos Merovígios. Os antepassados deles viveram na Escócia e na Irlanda. Não é que essas irmandades são todas escocesas e irlandesas? Não é isso? Creem que são descendentes puro Nephilim. Eu não duvido. Asbo Kennedy pertencia à Irmandade Maçônica da Grande Loja Escocesa, ocupando um dos maiores e mais elevados graus. John Kennedy, ele foi morto por trair a agenda Illuminati. Por isso ele foi assassinado por colegas da fraternidade. Outros membros desta família tiveram o mesmo fim que ele. Eles mantinham seus planos em primeiro lugar, acima da agenda dos Illuminati. Por isso eles pagaram bem caro com a vida. A família Rockefeller, eles dominam a indústria petrolífera, imobiliária, também são donos do Banco de Manhattan, JP Morgan, um dos donos, responsáveis pelo recrutamento de soldados. Com os Rothschilds no conselho druida das 13 famílias, eles são os mais importantes. Rockefeller, Rothschild e os Collins criaram a Igreja Católica, a Igreja Episcopal, a Universalista Unitária, criaram instituições de ensino como UNEA, e na mídia eles têm a revista Time, a Daily News e a criação do FBI, que trabalham firmemente para a nova ordem mundial. A Comissão de Comunicação Federal dos Estados Unidos também é deles, para manipulação das mídias. Todos os Rockefeller são assaz, pedonho e às vezes até da sua própria família. E eles têm milhares de empresas ao redor do mundo. Dificilmente algum deles são julgados e condenados. É claro. Para fechar com chave de ouro, eles são responsáveis pela criação do vírus da AIDS, financiaram Hubble e também a queda das Torres Gêmeas. Você conhecia alguma dessas famílias? Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like ou seu comentário e Deus te abençoe.